Porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Para onde os seus olhos apontarem, lá você passará a sua eternidade. Parola hoje daqui, ó. Se prepara e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Parola inédita número 141, começando mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Nós aqui adentrando já o capítulo 6, invadindo o capítulo 6, depois de semana passada ter tido uma parola incrível sobre o Pai Nosso. Se você não acompanhou, se você não assistiu, corre lá, acompanha, porque realmente dá para tirar muito aprendizado do que foi feito ali. Hoje, a escalação dos paroleiros está com Oráculo, Decano e 04, diretamente dos nossos estúdios home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Hoje vamos dar sequência, então, no texto de Mateus 6, do versículo 19 até o versículo 24. E esse trecho, meninos, é muito bacana, porque ele vai falar a respeito dos tesouros. Mas antes de mais nada, um salve oráculo, um salve 04. Bora para lá, meninos. A paz seja convosco. Bora para lá, gente. Amém, amém. Vamos nessa. Bora para lá, então. Então, meninos, quando eu estava abrindo aqui a parola, né, eu gosto muito desse texto. E esse texto vai trazer para a gente algumas coisas muito interessantes e profundas para meditar, porque uma leitura superficial pode dar para a gente um entendimento errado do que realmente Jesus quis falar quando ele falou a respeito de tesouros no céu, tesouros na terra. E aí, esse pessoal que agora está trabalhando ardentemente com a questão de investimentos, né? Nós temos hoje vários canais na internet falando como sair do 1.000 para 1 milhão, como sair do 0 para o meu primeiro milhão. E aí a pergunta que não quer calar, ó oráculo, na sua insondável sabedoria. O que vale mais a pena? Investir na terra ou investir nos céus? A própria Bíblia, Arthur, ela traz essa orientação, né? No texto que nós estamos trabalhando, a palavra ela coloca o investimento no céu como um investimento de zero possibilidade de perda, né? Você falou dos canais de investimento, você sabe que eu sou alguém que trabalhou bastante tempo em área financeira, então eu tenho uma certa paixão pela área da economia, né? Tenho uma certa curiosidade, um gosto, uma certa paixão pela área da economia. E sempre que fala-se de aplicação de fundos, fala-se de aplicação de recursos a médio e longo prazo, uma coisa que os bons analistas e investidores se preocupam é qual o risco desse investimento, né? E a questão do investimento celestial é um investimento de risco zero. O próprio Senhor Jesus aqui, no Evangelho de Mateus, na oração, no Sermão do Monte, ele faz a orientação para que tesouros não sejam ajuntados na terra, mas que os tesouros eles sejam ajuntados no céu. Logo em seguida, ali no versículo 24, vem a história do ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque certamente aborrecerá um e alegrará o outro. Se a gente for pegar esse texto e olhar os paralelos dele, né, nós vamos ter que ir lá para Lucas capítulo 16. Esse versículo especificamente, o referente ao 24, ele está no verso 13 de Lucas 16, só que lá em Lucas 16, os versos 11 e 12, os dois versos anteriores,
eles não estão narrados da mesma forma que nós encontramos aqui em Mateus. Tá? Então os evangelhos eles estão se contradizendo? Não, a gente precisa entender a finalidade de cada evangelho para que a gente entenda o papel das diferenças textuais de cada um deles. Porque embora Mateus, Marcos e Lucas sejam evangelhos sinóticos, ou seja, escritos a partir de um mesmo ponto de vista, a partir de uma mesma matriz histórica, cada um destes evangelhos foi escrito em uma data diferente, né? E com públicos e finalidades diferentes. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, final da década de 40, começo da década de 50, provavelmente, do século I, esse evangelho ele é um evangelho bastante seco, né, bastante simplificado, e muito a partir do ponto de vista de Pedro. Marcos, muito provavelmente, escreveu memórias de Pedro, né? Já Mateus e Lucas, os dois evangelhos posteriores, são da década de 60, quer dizer, tem tempo depois. Então, provavelmente usaram Marcos como matriz e fizeram questão de registrar algumas coisas que Marcos não registrou. E levando em consideração Lucas, né, eu não estou nem citando João, porque João já é lá, ele não é um sinótico, ele já é lá da década de 90, né, e João escreve exatamente o que os outros não escreveram. Né, são pouquíssimas passagens de João que replicam narrativas de Mateus, Marcos e Lucas. Né? Mas voltando a Lucas, em referência a Mateus, né, ele tem algumas finalidades distintas. Mateus é um evangelho escrito para o povo judeu, né? E Mateus ele tinha muito cuidado para os judeus, né, convertidos, né? Mateus ele tinha muito cuidado de transmitir a mensagem do evangelho de maneira inteligível ao judeu, fazendo relações daquilo que estava acontecendo com profecias da lei e por aí afora. Lucas, os primeiros 4 versículos do evangelho de Lucas explicam a escrita de Lucas. Lucas, quando ele fala para Teófilo, né? E aí, em outro momento, a gente pode conversar sobre quem era Teófilo, se esse Teófilo era um homem, se esse Teófilo era o sentido da palavra Teófilo, né? Ou era uma metáfora. Existem algumas teses acerca do Teófilo, né? Mas isso deixa para outro bate-papo. Mas Lucas ali, referindo-se a esse tal Teófilo, seja quem for, ele diz assim: eu ouvi, eu li, eu tive contato com outras fontes, organizei ideias, e o que eu trago para você é um relato organizado dos fatos que se tem conhecimento acerca de Jesus. O Lucas é um historiador. Por isso que Lucas ele vai aonde outros não foram. E Lucas ele escreve algo que aqui em Mateus, embora em Mateus a gente tenha o relato do Sermão do Monte mais organizado de todos, né, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, Lucas ele vem salpicado, né, os ensinos vêm salpicados, mas Lucas ele diz, olha, aquele que não administrar as riquezas, verso 11, as riquezas de origem injusta, verso 11 do capítulo 16, tá? Aquele que não administrar as riquezas de origem injusta, não serão autorizados a administrar as verdadeiras riquezas. Né? Depois ele diz no verso 12, se você não for fiel, não for encontrado fiel administrando aquilo que não é seu, aqui tem uma chave de entendimento, grava isso. Se você não for encontrado fiel administrando aquilo que não é seu, você não vai receber a sua verdadeira riqueza. Puxa, aí a gente chega no que Mateus falou. Porque Mateus ele fala, acumulem tesouro no céu, não acumulem tesouro na terra. Né? E depois ele vem com essa ideia do servir a 2 senhores. Tá? Então, Mateus ele está dizendo o seguinte, acumulem tesouro no céu. Né? Existem 2 dimensões de tesouro e elas estão muito claras em ambos os textos. O tesouro da terra e o tesouro do céu. O tesouro do céu é meu. O tesouro do céu é a minha salvação. O tesouro do céu é o meu galardão. O tesouro do céu é a minha vida eterna. O tesouro do céu é o presente herdado por graça, dado pelo Senhor a mim através de Cristo Jesus. Esse é o presente no céu. E por que eu preciso ajuntar isso? A palavra fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12, que eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Né? Desenvolver a salvação é um problema meu. A palavra fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor, e a palavra me encoraja a ser santo como santo é o meu Deus. Isso é um problema meu.
eu preciso me santificar, eu preciso desenvolver a minha salvação, e isso, o desenvolver a salvação, o santificar-me, isso é ajuntar tesouro no céu. Né? E aí todos os meios de graça, a oração, o jejum, a leitura da palavra, enfim, todos os meios de atrair este galardão, estes meios eles vão, né, depositando nesse fundo que é o tesouro celestial. Esse é meu, esse é minha responsabilidade, eu invisto, eu deposito lá. Né? Agora, a própria palavra ela está dizendo que também há uma dimensão de tesouro na terra. E a palavra fala que eu preciso, sim, administrar o tesouro desta terra. Existe um sistema monetário, existe um sistema patrimonial nesse mundo, né? Eu preciso administrar esse tesouro na terra de uma maneira fiel. No entanto, sabendo que nada aqui é meu. Eu não sou desse mundo. Eu sou eterno, né? Eu sou um cidadão celestial. E a palavra diz que se eu não creio, o apóstolo Paulo escreve isso aos Coríntios, se eu não creio que Jesus ressuscitou de entre os mortos, ou seja, se eu não tenho uma visão que aponta para a eternidade, eu sou o mais fracassado de todos os homens, né? Então eu estou vivendo uma mentira, eu estou vivendo uma fraude, se eu não entendo que aquilo que deve me mover é algo maior do que isso daqui. Né? Os princípios que devem me mover, o tesouro para o qual os meus olhos devem apontar, é muito maior do que isso daqui. Né? Então Jesus ele está imputando a mim a responsabilidade de fazer o investimento correto, no lugar correto, no fundo correto, pelos meios corretos, e não me deixar enganar pelas seduções do tesouro errado, que é o tesouro desse mundo, é o tesouro temporal. Porque assim como este mundo e as coisas deste mundo, o tesouro deste mundo é perecível. Agora, se eu sou alguém que trabalha na minha vida para ter uma vida que não é perecível, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então eu não sou mais perecível porque eu creio nele, então eu invisto no tesouro que não é perecível. E é disso que a palavra está falando. A palavra está falando que o tesouro do céu, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e a traça não come. Então esse não é perecível, esse não pode perecer. Por isso que a palavra diz, olha, invista naquilo que é compatível com a tua natureza. Se a tua natureza não é mais perecível, o teu tesouro não pode ser mais perecível. Paulinho, concordo com tudo que você disse aí, tá? Paulinho, você que é um cara de... Não falei nada, quem falou tudo foi Jesus. Só copiei dele aqui. Você que é um cara de finanças, então vamos ver se essa colocação está certa. O Tesouro do Céu é uma exposição a ganhos da renda variável, que é sem limite, não é isso? Mas com risco da renda fixa e com FGC garantido pelo próprio Senhor. Seria isso? Travei na segunda linha. Eu entendo que a chave, que nem o Paulinho estava falando, está aí no versículo 21, porque onde estiver o nosso coração, para que tudo isso que o Paulinho falou é o que vai determinar, né? Onde está o nosso coração é que vai estar o nosso tesouro. E aí, algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Uma é o seguinte, ele diz para a gente não juntar, ele diz para a gente não acumular, né, na terra, mas para a gente procurar acumular no céu. Então, nosso foco tem que ser sempre o céu. E a Bíblia vai dizer lá em Colossenses 3, deixa eu dar uma lida aqui, 1 e 2, assim, portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, né? Então, ele está dando uma ordem para a gente estar pensando, para a gente estar buscando. Paulo está falando lá em Colossenses o que Jesus está falando aqui. Isso não quer dizer que vamos ser negligentes, como o Paulinho falou também, com a nossa área financeira. Porque se a gente for lá para o livro de Provérbios, por exemplo, a gente vai ver muitas dicas sobre a área financeira, né? Muitos ensinamentos sobre a área financeira. Então, o que ele está dizendo não é para você também ser um desleixado. Ele está dizendo onde tem que estar o nosso foco, né? Porque muita gente acaba olhando para o dinheiro e fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males, e não é isso. O que é ensinado é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós podemos ser pessoas
aqui prósperas na terra, uma prosperidade justa, que nem o Paulinho citou lá, que está lá em Lucas, né, 16, uma prosperidade que vem da parte do Senhor, mas o nosso coração e os nossos olhos estão no céu. Isso aqui vai ser só uma parte da nossa vida, não vai ser o principal da nossa vida, porque infelizmente é o que a gente vê acontecendo muito, né? E ainda mais nessa explosão que nem o Arthur abriu aí, né, com essa série de influenciadores, né, digitais falando sobre a área financeira e tal, e muitos cristãos indo com esse foco. Mas o que é importante eu vou receber algo. Outra coisa que me chama a atenção, o que eu juntar na terra, vou correr o risco de perder. Mas o que eu junto no céu, eu não corro o risco de perder. Aquilo que, de alguma maneira, por estar obedecendo, e aí não por mérito meu, mas por ser obediente, por estar buscando ao Senhor, alguma coisa está sendo acumulada, que aí no futuro talvez a gente vai falar um pouco sobre galardão, algo que a gente vai receber lá, né? Mas acho que o mais importante, o principal realmente é a nossa salvação, né? E aí eu fiquei pensando, pessoas que buscaram o reino na terra, mesmo no Antigo Testamento, e receberam riquezas, prosperidade. A gente pensa nisso, Salomão. Ele já era um cara próspero, ele era filho do rei, e na hora que Deus falou assim, pede o que você quer aí. Ele falou, quero sabedoria para cuidar do teu povo. Ele estava preocupado em como é que ele ia conduzir o povo de Deus. Então ele estava, me dá algo do céu para que eu possa ajudar o teu povo aqui na terra. E aí Deus só vou te dar o que você pediu, e porque não pediste riquezas, isso aí eu vou te acrescentar. Para uma pessoa que a gente poderia olhar para ele, nem precisaria desse dinheiro, porque o pai já era um homem próspero, né? E aí a gente vai também para Ruth, que sai da miséria, uma mulher que está ali com a sogra, né, as duas mendigando, e para uma mulher que vai se casa com um dos homens mais ricos ali da região, que é Boaz, e ela acaba também entrando na genealogia de Jesus, né? Que aí vem Davi e por aí vai. Então a gente pode ver que assim, qual que é o problema? É a prosperidade estar em primeiro lugar, é a prosperidade ocupar vários momentos da nossa vida. E aí a gente vai lá, por exemplo, e canta no domingo à noite. Eu quero conhecer Jesus, não é isso? Só que de segunda a sábado, o nosso pensamento é só nas coisas deste mundo. Mas no domingo à noite eu canto, eu quero conhecer Jesus. Então, no domingo à noite, eu estou dentro da palavra. Nessa palavra, do meu coração, querendo mais de Deus. No restante da semana, eu estou lá em Mateus 13, 22, que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Né? Então, a gente tem que olhar para esse versículo e olhar onde está o meu coração. Né? Meu coração está no Senhor, eu vou desejar conhecer Jesus, não só no domingo, não só da boca para fora, eu vou desejar buscar o Senhor todos os dias da minha vida, e por consequência, essas outras áreas, inclusive a financeira, também vai estar dentro. Arthur, deixa eu rolar uma bola interessante para você, não sei se você vai pegar daqui, mas eu acho que é um negócio interessante para você comentar. Senão a gente fala depois. Mas o verso 21 que o Chan coloca, ele contém uma promessa. Ele contém uma promessa de galardão. Né? A gente estava falando do investimento, né? E a ideia não é que eu receba aquilo que eu acumulei. A ideia é que eu receba algo que venha em resposta à fidelidade da observância de princípio. Né? O texto original, né, do verso 21, no grego ele diz assim, opon gap estin ro, que é isso aqui? Tesauro sou ekei estai kai recordia sou. Olha que interessante. Quando a palavra vai falar sobre estar, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração, em algum determinado momento alguém pode dizer o seguinte, é um parâmetro comparativo, né?
Você olha para o seu tesouro, você descobre a posição do seu coração. Não. Você olha para o seu coração e você descobre qual o seu verdadeiro tesouro futuro. Né? Porque a palavra, ela fala, ó, aonde está o teu coração, ali estará no futuro o teu tesouro. O verbo grego é esomai. Esomai significa... o esomai é o futuro da primeira pessoa do verbo ser ou do verbo estar. Tá? O futuro da primeira pessoa. Então, onde está onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro, aponta para uma promessa que só faz sentido. Eu volto àquela comparação que eu fiz lá atrás, ou aquele paralelo que eu fiz lá atrás, com o texto de Lucas, com o paralelo de Lucas. Porque Lucas, ele deixa muito claro que existem duas dimensões de tesouro, uma na terra que eu administro, uma no céu que eu herdo, e ele diz, se o teu coração está no tesouro do céu, você administra o tesouro da terra de uma forma celestial. E aí a tua herança está lá em cima, a tua promessa está bem guardada. Né? Então a ideia de fidelidade aqui, e aqui cola com tudo que o Xandão disse, porque a ideia de fidelidade aqui provoca, semeia a colheita de fidelidade eterna. Então é isso que eu queria colocar aqui, Arthur, para não ficar desconectada, né, a ideia do galardão daquilo que diz respeito às nossas obras, da nossa responsabilidade, mas uma responsabilidade que tem semeadura, que tem colheita, melhor dizendo. Sim. Eu ia pontuar algumas coisas aqui, mas vai acabar não dando tempo da gente fazer nesse primeiro bloco. Então eu vou abrir o segundo bloco com essas colocações, mas você falou uma coisa, Paulinho, a respeito de presente e futuro, né? E eu confesso para vocês que enquanto vocês estavam falando aqui, e eu vou deixar para você que nos acompanha, tanto pelo YouTube como também formato de podcast, no final desse vídeo aqui eu vou deixar o link da nossa série de parolas a respeito de prosperidade bíblica, tá? Essas 4 parolas, especificamente a segunda, que vai falar sobre honrar o Senhor com os nossos bens, fala muito a respeito destes textos que nós estamos citando aqui agora. Então, é o entendimento que a gente já tem lá de trás, lá de 2020, a respeito de aonde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. E aí é óbvio que o foco não é o tesouro, o foco é o coração. E Deus nunca esteve preocupado com o tesouro, nem com riqueza, né? A palavra vai falar lá em Ageu, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nunca esteve preocupado com tesouro, nunca esteve preocupado com dinheiro, nem nunca esteve preocupado com valores, ele está preocupado com o teu coração. A preocupação de Deus é no que você tem confiado para suprir as suas necessidades. Você tem confiado no teu tesouro nessa terra, ou você tem confiado naquele que te provê o tesouro dos céus? Aquele que derrama sobre você graça superabundante, que vai prover em Cristo todas as suas necessidades, como diz lá em Filipenses 2 ou 3, se eu não estou errando a referência. Mas eu queria encerrar esse primeiro bloco exatamente com esse questionamento que eu queria deixar para vocês, para você que está nos ouvindo aí. Aonde está o teu tesouro? Eu acho bacana porque a palavra fala assim, aonde estiver um tesouro, estará o seu coração. Não, é aonde estiver o seu tesouro, ou seja, para onde os seus olhos estão apontando. O que tem feito os seus olhos focarem? No que você tem dado atenção? No que você tem investido o seu tempo? No que você tem investido as suas emoções? Na parola que a gente falou ali de prosperidade bíblica, a gente brincou, né? Que a boca fala do que o coração está cheio, mas o bolso compra daquilo que o coração está cheio. As nossas atitudes falam aquilo que o nosso coração também está cheio. Então, a questão nunca foi o dinheiro, a questão sempre foi o que ocupa o primeiro lugar no seu coração. E é isso aqui que Jesus está apontando para a gente. Quando ele traz para o Sermão do Monte, que é o fundamento de toda a sua pregação, Jesus o tempo inteiro está dizendo a seguinte coisa, não divida o seu coração com algo além de mim.
Não tire os seus olhos de mim, não deixa com que os seus olhos fixem naquilo que é temporário, naquilo que é bonitinho, né? É aquela coisa, é uma coisa que eu sempre brinco aqui em casa com a Priscila. Às vezes eu ainda, depois de 20 anos juntos, eu ainda às vezes teimo de comprar flor para ela. E ela fala assim, amor, você vai comprar flor agora, daqui 4 dias tá tudo murcho, tá tudo morto. Eu vou ter que jogar isso aqui no lixo. Compra alguma coisa para mim que permaneça. Compra alguma coisa que vai ficar aqui de recordação, ou algo que eu possa usar 1, 2, 3, 4 vezes, como um brinco, por exemplo. Mas não gaste mais dinheiro com flor, porque flor está aqui e amanhã não está mais. Uma dúvida que fica para a gente meditar, né? No que nós estamos investindo o nosso dinheiro? No que nós estamos investindo o nosso tempo? Ou, além disso, no que nós estamos investindo no nosso coração? Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui nessa parola para a gente continuar no segundo bloco, falando a respeito mais deste texto de capítulo 6, e você já sabe, os paroleiros, eles são hoje multiplataforma, nós estamos aqui há 141 semanas trazendo conteúdo bíblico de qualidade para você, com profundidade, mas de uma forma leve, uma forma divertida, num formato de bate-papo, porque a gente entende que é assim que a palavra de Deus ela pode ser divulgada. A gente pode alcançar lugares que a gente nem imagina, levando a palavra de Deus de uma forma divertida, leve, descontraída. E com isso, e para isso, a gente conta com você. Como é que você pode nos ajudar? Curtindo esse vídeo aqui, ó, compartilhando com as pessoas que você ama, porque certamente tem alguém que está precisando ouvir exatamente o que nós estamos dizendo hoje. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E para você que gosta de formato de podcast, os paroleiros também estão no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. O que não falta é opção para você estar acompanhando a gente. Nos encontramos no próximo bloco, meninos. Até daqui a pouco. Um grande abraço. Tchau, tchau.